Olá, meus amigos e amigas da área da educação, tudo bem com vocês? Deixa eu me apresentar aqui para nós iniciarmos esta aula. Meu nome é Alexandre Bahia, eu sou estudante de letras, português e inglês, licenciatura. Estudo na Universidade São Judas Tadeu, do campus da Moca, e estou no 7º semestre atualmente. Estou gravando esse vídeo no dia 17 de abril de 2020. Talvez você veja esse vídeo, já tenha me formado, ou no semestre que vem, ou já tenha, sei lá, netos. Mas enfim, estudo no campus da Moca e eu represento a coordenação da professora Cíntia Pittini, né? Eu resolvi deixar meu e-mail aqui com vocês, caso vocês tenham alguma dúvida sobre a matéria que vamos abordar aqui hoje. E qual que é a matéria? Qual que é a matéria? Adivinha só? Adivinha só? Romantismo no contexto geral. Para todos aqueles que gostam de literatura, vamos ver este movimento literário avassalador que movimentou toda a Europa no século XVIII para meados do século XIX. Vamos lá. Só uma observação. Embora o nome seja romantismo, de romantismo não tem nada, porque vamos analisar algumas características no qual não é nada romântico, né? Vamos ver. Romantismo, contexto histórico. Surgimento na Europa no século XVIII até meados do século XIX. Só uma outra observação. Nós vamos falar sobre o romantismo num contexto geral, mas nós vamos nos aprofundar no romantismo em Portugal. Como ele veio, como foi a sua fase em Portugal, o que aconteceu até meados da sua transição para o realismo, certo? E vamos lá. Surgimento na Europa no século XVIII até meados do século XIX. Nessa época, a Europa estava sofrendo transformações sociais, industriais, o poder estava mudando de lado, estava acontecendo a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Então, nós temos uma transformação social nesta época que influenciou muito o romantismo. Arte burguesa. Por que o romantismo é uma arte burguesa? Ora, porque os escritores portugueses, os escritores românticos, desculpe, eles faziam os seus conteúdos, suas histórias para a burguesia. Lembra que eu acabei de falar que o poder estava mudando de lado? Ou seja, tem aquela pirâmide nobre, clero, nobreza. O poder passou para a burguesia. Ou seja, a burguesia era o centro do poder, da economia. Então os artistas tinham que focar a sua arte para a burguesia, para as mulheres burguesas. Então, por isso que o romantismo é chamado de a arte burguesa. Romantismo é oposto ao arcadismo e neoclassicismo. É totalmente oposto, nós vamos ver nos slides seguintes. O romantismo ele foi inaugurado na Europa, falando em termos literários, com Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe. Goethe é um escritor alemão, ou seja, com esta obra ele inaugurou o romantismo na Europa. Diferenças entre o romantismo e classicismo. Vamos ver aqui. O classicismo é um movimento literário que antecede o romantismo em Portugal. Então vamos ver algumas das características do movimento do classicismo para nós entendermos no que o romantismo
é oposto, né? Vamos ver. Classicismo segue um padrão clássico. Como o próprio nome diz, clássico, classicismo. O que acontece? Em termos literários, em termos de estrutura de literatura, de história, o classicismo ele segue um padrão, ele segue um modelo, ele segue uma lógica, entre aspas. O romantismo não. O romantismo é ausência do modelo a ser seguido, ou seja, o romantismo não tem modelo, não tem métrica, não tem rima, não tem... Rima tem, modelo no contexto geral. Romantismo não tem, certo? Classicismo ele tem a universalidade, enquanto o romantismo tem o individualismo. O que quer dizer isso? O classicismo, ele... Vamos colocar em termos atuais. O classicismo, vamos supor que o classicismo é um colega numa roda de amigos. O classicismo é aquele que divide o pão. E o romantismo não. O romântico, ele fala assim, ó, o pão é meu e eu não vou dividir para ninguém, porque eu comprei com o meu dinheiro e eu vou comer porque eu estou com fome. Então, o romântico, ele é muito individualista, enquanto o classicismo não, ele é universal, certo? Ele divide o pão com os demais. Tudo bem? Visão impessoal e objetiva do classicismo. Enquanto o romântico tem uma visão pessoal e subjetiva. Como assim? O romântico, ele tem uma visão pessoal. Vamos voltar naquela mesma roda de amigos onde as pessoas elas dão opinião. Nós temos aqui o romântico. O romântico, ele fala assim, ó, é uma visão pessoal minha. Eu estou falando que vai dar errado porque é o intuito de que vai dar errado e eu não concordo com isso porque foi o meu sentimento que falou. Enquanto o classicismo ele sabe compreender, ele tem uma visão impessoal e objetiva. O subjetivo do romantismo é a questão do sentimentalismo. É a questão do sentimentalismo, enquanto o classicismo ele tem uma visão objetiva e direta. Ó, é assim por causa disso e disso e disso. Como nós falamos na nossa língua atual, sem rodeios. É uma coisa direta, objetiva, certo? Tudo bem até aqui? Qualquer dúvida, escreve e-mail lá para mim, hein? Que eu estou esperando vocês. Classicismo tem a antiguidade clássica. O que é antiguidade clássica? É o que reflete também no primeiro tópico do classicismo aqui neste slide. Seguir um padrão clássico, ou seja, a antiguidade clássica é um padrão clássico, antigo. Enquanto o romantismo resgata a Idade Média. Resgata da Idade Média o seu modelo. Embora ele não tenha modelos, ele resgata o seu modelo da Idade Média, que provavelmente é um modelo que não como é que eu posso falar? É um modelo que não é um modelo, certo? Vamos para o próximo slide, o próximo tópico, desculpe. O romantismo ele segue muito o cristianismo, enquanto o classicismo segue o paganismo. O que é o paganismo? O classicismo acredita em religiões de vários deuses diferentes, enquanto o romantismo já está com o cristianismo, está muito bem assim, não quer mudar, valeu, falou, é nóis. Essa é a diferença dos dois. Aí vamos para o último tópico. Inteligência classicista. O modelo classicista segue a inteligência e razão, enquanto o romantismo, a sensibilidade.
O que nós queremos dizer com isso? A sensibilidade, a imaginação. O que nós queremos dizer? O classicismo é inteligência e razão, ou seja, é um lado mais racional da coisa, é um lado mais inteligente. Ele pensa com a cabeça, enquanto o romântico pensa com o coração. Ele é sensível, ele imagina, não é uma questão racional, é uma questão subjetiva. Então, como vocês podem ver, o romantismo ele vai mais pro lado subjetivo, o lado egocêntrico do eu, e o classicismo ele é mais racional, correto? Vamos pro próximo slide. Características gerais do romantismo. Byronismo é uma teoria do Lord Byron, que desenvolveu um escritor romântico, que desenvolveu quando viu que o romantismo estava causando muitos suicídios, porque o romântico ele procurava frequentemente a fuga da realidade. Ele exagerava o seu sentimento em eu amo demais, eu sofro demais. Se eu sofro demais, eu não suporto viver com essa dor, não suporto viver sem você. E exagerava o seu sentimento de uma maneira que ele morreria se não tivesse aquele sentimento correspondido pela pessoa amada. E de fato morria com o suicídio que praticou. Esse movimento na Europa também foi conhecido por um nome chamado mal do século, que era a questão do suicídio, né? Libertação estilística. Libertação estilística, o que nós falamos no slide anterior, não pregava modelos literários nenhum. Era uma libertação estilística, uma libertação assim de festejar. Pô, não vou fazer rima, não vou fazer métrica, só vou ter o trabalho de escrever a história. Só isso. Nacionalismo. O romântico ele exaltava muito a pátria. Ele era muito nacional, o herói nacional. Eles eram muito nacionalistas, né? Valorização do indivíduo. Valorização do indivíduo é o que nós acabamos de falar aqui sobre o egocentrismo, a emotividade. Eles exageravam pra caramba as coisas. Então, valorização do indivíduo, valorização do ego, valorização do eu, certo? Emotividade, que eu acabei de falar, ou amava demais, ou sofria demais, ou ficava confuso demais, ou sentia raiva demais, ou era tudo demais. Eles eram muito emotivos. A fuga da realidade foi o que... Opa, travou aqui. Foi o que eu acabei de falar na teoria do Lord Byron, o byronismo. Fuga da realidade, eles tentavam achar um jeito de escapar sobre os sentimentos escapar dos sentimentos que eles sentiam, sejam dor, seja angústia. E a fuga da realidade muitas vezes, ou até a maioria das vezes, era a nossa chamada morte, certo? Este próximo tópico é muito importante. Nunca as obras acabam em finais felizes. Geralmente alguém morre. Não contando spoilers do que você pode ler futuramente sobre o romantismo. Mas pode esperar. Geralmente vai acontecer alguma tragédia e alguém vai morrer. As obras nunca acabam em finais felizes, por mais bonita que seja a história. Correto? Culto à natureza, ambientes naturais e ambientes naturais. O que acontece? É uma coisa muito simples e muito fácil de compreender. Vamos supor o seguinte. O romântico, ele
expressava seus sentimentos, seu estado de espírito na natureza. Seja bom ou ruim, na natureza. Como assim? Vamos ver. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que hoje esteja sol. Aí o romântico, ele tá bem, aí ele fala assim: nossa, o sol que arde em meu coração por ela, ou o raio do sol que clareia os olhos de Madalena, os olhos castanhos de Madalena, que eu tanto amo nesta vida romântica. Enfim, aqui ele está falando que ele ama Madalena, é um sentimento de amor, é um sentimento bom. Agora vamos ver ele triste, na bad. Aquele sol quente que queima a imagem de Madalena sobre as minhas... sobre a minha cabeça, sobre os meus pensamentos. Madalena, ó, onde estás você, que não estás comigo, por causa desse sol maldito? Percebe? Foi um improviso aqui, tá, gente? Foi só pra vocês entenderem, mas percebe que seja triste, seja feliz, seja apaixonado, seja não apaixonado, o romântico sempre vai fazer culto à natureza, vai citar a natureza em suas obras, em suas histórias, e exaltar ambientes naturais para demonstrar o seu estado de espírito. Beleza, galera? Vamos para o próximo. O romantismo se divide em 3 fases, sendo que dessas 3 fases, 2 fases são chamadas de transição, que foi a primeira fase e a terceira. Romantismo raiz mesmo só foi a segunda. E nos próximos slides e nos próximos vídeos eu vou explicar o porquê. A primeira fase foi uma transição porque tinha características ainda classicistas, o romantismo foi meio que se adaptando. E a terceira fase foi outra transição do final do romantismo em meados do século XIX para o realismo, onde começa outro movimento também totalmente diferente. E vamos detalhar todas as 3 fases nos próximos vídeos, uma maratona de 4 vídeos que irei fazer sobre o romantismo num contexto geral, mais as 3 fases. Esse vídeo de hoje foi um romantismo num contexto geral, num contexto histórico, como que ele surgiu na Europa, características e a obra que inaugurou esta fase literária. Nos próximos vídeos nós vamos dissertar sobre as 3 fases e obras, e vamos ver o romantismo em obras literárias, para nós entendermos como é que funciona isso na prática. Beleza, meus amiguinhos? E é isso. Espero que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e boa madrugada. Se tiverem prova amanhã, arrasem. E se tiverem hoje também, arrasem. Nunca deixem de estudar sobre literatura, um campo muito importante num contexto social. E eu gostaria de explicar mais coisas nesse vídeo, mas eu não terei mais tempo. Mas fiquem tranquilos que nos próximos vídeos tem mais novidades, mais conteúdo legal pra gente estudar. Beleza? Grande abraço e até a próxima!